Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Me chamo Mileide Lima, sou enfermeira, mestre e doutoranda em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Hoje venho falar para vocês sobre treinamento de habilidades, busca e seleção de referências em bases bibliográficas eletrônicas. Bom, em 2002, Galvão e colaboradores já diziam que a complexidade e a quantidade de informações publicadas diariamente por pesquisadores na área da saúde, somando-se ao tempo limitado dos profissionais, corroborava para o desenvolvimento de métodos relacionados à síntese do conhecimento. Entre esses métodos, destaco as revisões de literatura, como, por exemplo, revisões integrativas, revisões sistemáticas, revisões de escopo. E para que essas revisões e essa síntese do conhecimento seja realizada de forma bem feita, com uma robustez metodológica, é necessário que a gente siga um passo a passo bem estruturado. E a literatura científica nos disponibiliza isso através de 6 passos. Nessa imagem, eu trago os 6 passos que são essenciais em uma revisão integrativa. Mas os 3 primeiros passos, eles podem ser desenvolvidos e são aplicados não só em revisões integrativas, mas em revisões sistemáticas, revisões de escopo. Hoje, o nosso foco vai ser o passo 1, a definição da pergunta de pesquisa e a busca e seleção dos estudos primários. Eu não vou diretamente para o passo 2, porque a gente vai observar que para eu fazer uma busca bem feita, para eu selecionar de fato os artigos que eu procuro encontrar, eu preciso fazer uma boa pergunta de pesquisa. Quem não sabe o que pergunta, não entende o que encontra. Por isso que é tão importante esse primeiro passo na nossa revisão, na nossa busca de dados. Porque a gente precisa fazer uma pergunta de pesquisa bem feita. E essa pergunta ela tem que estar relacionada com o nosso tema de interesse. E a literatura ela nos dá subsídios para isso. Atualmente, a forma mais utilizada para a elaboração de perguntas de pesquisa está relacionado com o acrônimo PICO, onde cada letrinha dessa estratégia utiliza pontos essenciais em uma busca, como por exemplo o P representa paciente, população e problema, o I, a intervenção, C, controle e comparação, O, desfecho, podendo ter também o tempo e ainda o desenho da pesquisa. Nesse caso, o P, o paciente, a gente tem como exemplo aqui pessoas com vírus HIV. Temos também no I, na intervenção, o uso de uma droga nova, o controle, o uso de placebo e no desfecho a redução da carga viral. Com isso, a gente consegue imaginar que nossa pergunta de pesquisa seja: o uso de uma nova droga reduz a carga viral de pessoas com vírus HIV quando comparadas com o uso de um placebo? Ainda podemos colocar, por exemplo, o tempo após 12 meses de uso e ainda, se preciso for, o tipo de desenho que eu busco, como por exemplo, ensaio clínico randomizado. Além dessa estratégia, nós temos também a estratégia PCC, que tem a população, conceito e contexto. Esse tipo de estratégia é muito utilizado em revisões de escopo. Após definir a nossa pergunta de pesquisa, nós vamos buscar e selecionar os estudos. Mas onde buscar? Como buscar? Quais estratégias utilizar? Eu trago para vocês um passo a passo simples que vai ajudar vocês nessa busca e seleção de estudos. Primeiro, para selecionar os meus estudos, antes de tudo, eu preciso selecionar os meus descritores. Esses meus descritores precisam estar relacionados com a minha pergunta de pesquisa. Depois de feita essa seleção, eu vou criar a estratégia de busca, vou selecionar as bases de dados e selecionar os meus estudos primários que respondam à minha busca, à minha pergunta de pesquisa. E como fazer essa seleção dos descritores? Atualmente a gente tem 2 plataformas que nos ajudam nisso, que é o DEX e o MESH.
O DEX é um vocabulário controlado que está relacionado à ciência da saúde com indexação de documentos presentes na BVS e na Lilacs. O DEX é fácil de ser acessado através do Google, a gente bota DEX e rapidamente a gente encontra essa plataforma. No DEX, a gente tem um espaço onde a gente vai digitar o termo que a gente quer procurar para saber quais descritores estão relacionados àquele termo. Por exemplo, aqui eu coloquei saúde da família. Ao fazer a busca, eu identifiquei que existem 5 termos cinco descritores que estão relacionados à saúde da família. Dentre eles, o do meu interesse, que é o descritor 3, que é estratégia saúde da família. Esse descritor, ele tem termos alternativos, ou seja, que são sinônimos, que vão me ajudar na minha busca, a montar a minha estratégia de busca. Muitas vezes a gente vê estratégias de busca somente com esse descritor principal, mas se necessário for, a gente pode utilizar os termos alternativos como uma forma de ampliar as nossas buscas e assim aparecer mais artigos e nossa pesquisa ficar mais completa. Além disso, a BVS tem os descritores em inglês, em espanhol e em francês. O Mesh, da mesma forma do DEX, é uma plataforma fácil de ser encontrada, é um vocabulário controlado vinculado à PubMed, possivelmente é o vocabulário mais utilizado no mundo, pois além da PubMed, ele usa outras bases de dados como padrão para indexação. É fácil de ser encontrado, né? No Google também, colocando Mesh, a gente encontra essa plataforma. Aqui, da mesma forma, eu vou procurar o termo relacionado à saúde da família, os descritores relacionados à saúde da família. Percebam uma diferença. Aqui a nossa busca é em inglês. No DEX, eu posso fazer essa busca em português. No Mesh, quando eu procuro saúde da família, eu encontro 2 possíveis resultados relacionados com a minha busca, 2 possíveis descritores. O primeiro deles foi o que de fato respondeu ao meu interesse, aqui saúde da família, eu tenho a definição dele, como também os termos relacionados. E depois de encontrar esses descritores, a gente precisa criar a nossa estratégia de busca. E aí, tudo na nossa vida, gente, depende de uma estratégia. E quando a gente faz uma estratégia boa e bem feita, teremos resultados bons e bem feitos. E isso também se adequa com as buscas nas bases de dados. Quando a gente faz uma boa estratégia, teremos bons resultados. A nossa estratégia de busca, ela precisa estar casada com a nossa pergunta, com os nossos descritores. Por isso que eu falei para vocês que era muito importante falar sobre a pergunta de pesquisa. E vocês vão entender melhor isso agora. Eu vou trazer 3 exemplos para vocês, de 3 artigos publicados recentemente em revistas de alto impacto na área da enfermagem no Brasil, tá certo? Entre elas, o primeiro artigo que eu trago é o artigo Máscara de Tecido para Prevenção da Covid e Outras Infecções Respiratórias, publicado na revista latino-americana. Nesse artigo, nós trouxemos a estratégia PICO, mas observem que o Ozinho aqui está minúsculo. Nessa pesquisa, a gente tem termos relacionados à população, interesse e contexto. Procuramos os descritores no DEX e no Mesh e formamos a nossa estratégia de busca. Mas como essa estratégia foi formada? Nossa pergunta foi: qual a eficácia das máscaras de tecido na absorção de partículas causadoras da Covid-19 e outras infecções respiratórias? Para cada letrinha do acrônimo da estratégia PICO, nós temos um termo na nossa pergunta de pesquisa e, consequentemente, temos um descritor relacionado. Observem, na população, nós temos máscara de tecido. Aqui eu reforço que nem sempre a população está relacionada com um grupo de pessoas, por exemplo, adolescente, adulto, criança. Não, nesse caso, nossa população são as máscaras de tecido. E ela está presente na nossa pergunta. E os nossos descritores relacionados são esses 4. E eu não trouxe só um descritor porque eu precisei de sinônimos para ampliar minhas buscas. Então, na minha busca, eu queria dizer para a base de dados:
para a base de dados, que além de buscar artigos sobre máscaras de tecido, eu queria artigos sobre máscaras, artigos sobre máscaras faciais, como forma de ampliar os meus achados. No interesse, eu tenho prevenção de doenças, absorção de partículas e eficácia. O meu interesse também está presente na minha pergunta de pesquisa. E o meu descritor relacionado é somente eficácia, nesse caso não teve sinônimos. O meu contexto é infecções respiratórias e Covid-19, que também está na minha estratégia de busca, que é Covid e outras infecções. E os meus descritores relacionados são esses 4. Influenza, vírus respiratório, SARS-CoV-2, Covid-19. Mais uma vez, reforço, trouxe mais de um descritor como forma de ampliar a busca, trouxe sinônimos como forma de ampliar a busca. Em seguida, foi montada a estratégia de busca para cada letrinha da estratégia PICO e, em seguida, nós juntamos, Juntamos todas essas estratégias montadas por meio do operador booleano AND, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Outro modelo que eu trago para vocês foi de um artigo publicado sobre fatores relacionados à cultura de segurança do paciente em hemodiálise, uma revisão integrativa da literatura. Esse artigo foi publicado, se eu não me engano, foi em 2019 ou foi 2020. E aí, nesse artigo, a gente traz como pergunta de pesquisa a estratégia PVO. Vejam que não é a estratégia PICO, mas a gente justifica que essa estratégia, ela é uma adaptação da estratégia PICO, onde P é população, V é variável e O o desfecho. Os dados foram buscados também, os descritores, no DEX e no MESH. Nessa pergunta de pesquisa, aliás, nessa estratégia de busca, a gente observa uma estratégia mais simples, onde não foi necessário usar sinônimos para ampliar as buscas, pois esses termos já foram suficientes na nossa seleção. Observem mais uma vez. Nossa pergunta foi: quais evidências científicas existem sobre fatores relacionados à cultura de segurança em clínicas de hemodiálise, segundo a equipe de enfermagem? O P, população, ele estava relacionado a profissionais de enfermagem. Profissionais de enfermagem está representado na nossa busca como equipe de enfermagem. O V, variável, fatores relacionados à cultura de segurança, também presente na nossa pergunta. E o nosso desfecho, segurança do paciente renal em hemodiálise, também presente na nossa pergunta. E para cada termos presente na nossa pergunta, nós temos descritores relacionados encontrados no MESH e no DEX. E a partir desses termos, utilizamos o operador booleano AND para juntá-los e formamos uma estratégia finalizada. Por fim, eu trago mais um modelo para mostrar uma diferença para vocês. Esse artigo também foi publicado pelo meu grupo de pesquisa e é intitulado Efetividade de Intervenções Educativas para a Prevenção de Quedas. Aqui a gente já tem uma revisão sistemática. Observem que nós temos diferentes estratégias de busca para diferentes bases de dados. Nos artigos anteriores, nós usamos as mesmas estratégias para todas as bases de dados, mas isso nem sempre acontece, porque quando a gente vai fazer a criação de uma estratégia de busca, a gente tem que testar essas estratégias nas bases que a gente vai usar. E aí, dessa forma, a gente escolhe a melhor estratégia para a melhor base de dados. Às vezes, uma única estratégia se encaixa para todas as bases, mas nem sempre isso acontece, como é o caso desse artigo. Esse artigo ele está em processo de publicação, já foi aceito, mas ainda não está disponível na literatura científica. E aí eu trago para vocês as estratégias utilizadas nas bases de dados. Observem que é diferente. E 2 pontos importantes quando a gente vai montar a estratégia de busca são os operadores booleanos, que é o AND, o OR e o NOT, que ele nos ajuda na seleção dos artigos. O AND, ele diz para a minha base o seguinte: base de dados, eu quero que você me dê artigos sobre máscaras de tecido, sobre máscaras, mas também sobre eficácia e também sobre infecções respiratórias. Então,
Eu quero artigo que tenha essencialmente essas 3 coisas. O OR, ele já me dá a opção do OU. E aí aqui ele diz, base de dados, eu quero que você traga para mim artigo que fale sobre máscaras de tecido, que fale sobre máscaras, que fale sobre máscaras faciais, ou seja, ele me dá outras possibilidades como forma de ampliar a minha busca. E existe o NOT. O NOT ele é menos utilizado, mas é quando eu quero dizer para a base que eu não quero artigos sobre um determinado tema. Por exemplo, eu poderia dizer aqui, NOT animais, não quero artigos realizados em animais, tá certo? Mas como não se encaixava na nossa busca, então a gente não utilizou. E além disso, a gente tem os operadores de truncamento. São operadores, como vocês observaram anteriormente, que nos ajudam nas nossas buscas, como por exemplo, os parênteses, as aspas. Além disso, tem os asteriscos, o ponto de interrogação. E para que serve cada um? Os parênteses a gente utiliza para agrupar partes de pesquisas complexas. Na Web of Science e em outras bases de dados, o parêntese ele expressa a prioridade da pesquisa. E aí ele diz que a expressão entre parênteses ela deve ser executada primeiro nas bases de dados. A gente costuma utilizar, por exemplo, os parênteses de acordo com a ordem da estratégia PICO. Primeiro colocamos os descritores relacionados ao P, depois colocamos os descritores relacionados ao I, depois ao C e depois ao O, tá certo? As aspas, elas são usadas em termos compostos, como a gente pode ver aqui, ó. Nesse caso, a gente pode retirar o parêntese, né, desse termo, porque não é um termo composto. Aqui, influenza, a gente já vê que está sem parêntese, porque não é um termo composto. O ponto de interrogação, ele representa, aliás, o asterisco, né? Ele representa qualquer grupo de caracteres. Por exemplo, aqui o termo enzima, ele tem várias outras derivações. Então, eu posso usar o asterisco para dizer para a base de dados que, além do termo enzima, eu quero as variações desse termo. A interrogação, ela é utilizada, por exemplo, aqui no caso está relacionado a homem e mulher. Aí eu coloco o asterisco, já que muda somente uma letra. Então, mudando só uma letra, eu digo para a base de dados que eu quero artigos que tragam, que falem tanto de homem como de mulher. O cifrão, ele já representa um caractere 0 ou 1. Por exemplo, aqui está relacionado ao singular e o plural da palavra cor. Pronto. Então, depois que eu faço a seleção dos meus descritores, depois que eu crio uma estratégia de busca, eu vou precisar agora selecionar as bases de dados e selecionar os meus estudos primários a partir da minha estratégia de busca. Antes de selecionar as bases de dados, é importante que a gente conheça, né, as bases de dados. E as principais bases de dados que a gente tem é a Medline, a Embase, a Cielo, a Lilacs, a Scopus, a Web of Science, a Sinahal, a Pedro e a ERIC. Essas bases de dados, elas reúnem artigos, reúnem revistas sobre uma determinada área do conhecimento. Por exemplo, a Medline reúne artigos relacionados às ciências da saúde, a Scopus já reúne revistas multidisciplinares, a Sinahal já reúne revistas da enfermagem, tá certo? E um detalhe também importante, quando a gente vai fazer alguma revisão, fica muito pobre a gente utilizar só uma base de dados. É necessário que a gente use pelo menos 4 bases gerais e uma base específica. E como selecionar, como encontrar essas bases de dados? A principal dica que eu dou para vocês é acessar essas bases através do portal de periódicos da CAPES. Também é fácil de ser encontrado, vou colocar no Google, portal de periódicos CAPES, a gente encontra, né, essa plataforma. Ao acessá-la, essa é a página principal, eu venho em acesso CAF ou acesso café. Quando eu clico nesse acesso, eu vou ser direcionada para essa página, onde eu devo colocar a minha universidade. E aqui, gente, é muito importante porque, assim, muitas bases a gente precisa ter algum vínculo com alguma universidade para poder acessá-las. E sem contar que o número de artigos ele expande, né, na nossa busca.
No caso, nós que somos vinculadas ao UFC, nós temos acesso por meio do SIGA. Então, a gente vai colocar a nossa universidade, que é a UFC, vamos em seguida digitar nosso CPF, nossa senha do SIGA, e vamos entrar na base por meio da UFC. Quando eu faço isso, eu já posso buscar a minha base. Hoje, nós vamos buscar duas bases específicas, que é a BVS e a PubMed, que são duas bases que vocês vão precisar utilizar. Ressalto que a BVS não é uma base de dados. A BVS é uma biblioteca virtual da saúde que reúne várias bases de dados. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais claro essa compreensão. A PubMed já é uma base de dados. Primeiramente, vamos para a BVS. Observem que aqui eu tenho um espaço. Nesse espaço, eu vou copiar, aliás, eu vou colar a minha busca que eu fiz anteriormente, os meus descritores, a minha estratégia de busca. Aqui para vocês eu trago como exemplo a estratégia do segundo artigo que a gente viu. A segurança do paciente em de enfermagem e nefrologia em de diálise renal. Nessa busca a gente tem uma busca simples, né? Onde a gente não tem parêntese, não temos muitos operadores de truncamento. Temos só realmente as aspas. Ao fazer essa busca, a gente encontra 20 artigos. E aí, nesse ponto, eu gostaria de destacar que no momento não tem nenhum filtro aplicado a esses artigos. Na BVS, que é ao nosso lado, vai aparecer opções de filtro. E a gente vai filtrar os artigos de acordo com os nossos critérios de inclusão e exclusão. Como eu falei para vocês, a BVS é uma biblioteca virtual. Então, aqui eu vou encontrar artigos que estão indexados em bases de dados. Aqui a gente tem a BDenf, a Medline, a Lilacs. Desses 20 artigos, por exemplo, 8 estão na BDenf, 7 na Medline, ok? Passando para PubMed, também de forma muito parecida com a BVS, a gente vai acessar através do portal do Periódico CAPES e vamos ter acesso a essa página. Nessa página, logo no início, a gente já tem um espaço para colocar a nossa busca, né? Colocar os nossos descritores. Vou utilizar os mesmos descritores da BVS. Agora, um detalhe importante. Na BVS, eu posso fazer minha busca em português, né? Na PubMed, não. Minha busca deve ser com os descritores em inglês. Quando eu faço essa busca, eu identifico 9 artigos, tá certo? Aqui, esses 9 artigos também não passaram pelo processo de filtros. E de acordo com os meus critérios de inclusão, a base vai me oferecer opções de filtros e aí eu posso selecionar esses meus artigos de acordo com os filtros que eu quiser. Aí um detalhe que eu queria mostrar para vocês muito importante. Aquela busca que a gente fez foi uma busca simples, onde eu copiei e colei a minha estratégia de busca. Mas também a gente tem a busca avançada. Se a gente observar aqui o nome avançado, vamos clicar e vamos ser direcionados para essa página. Nessa página, a gente vai colocar descritor por descritor e adicionar o operador booleano que a gente quiser. Aqui vai ter todos os três, o AND, o OR e o NOT. No nosso caso, a gente vai utilizar só o AND para esses 3 descritores. Quando a gente faz isso, a gente também encontra 9 artigos. Por experiência própria, sempre quando eu faço uma busca avançada, a busca simples, o número de artigos sempre bateu, sempre foram iguais. E aí, gente, alguns detalhes importantes depois da seleção desses artigos. Depois que eu seleciono os meus artigos, aliás, depois que eu identifico os meus artigos na base de dados, eu vou selecioná-los. Então, para isso, eu vou precisar ler o título desses artigos. E aí eu vou ver se o meu título está relacionado com a minha busca, né, com a minha pergunta de pesquisa. Os artigos que tiverem um tema, que tiverem um título parecidos ou que eu veja que responda à minha pergunta de pesquisa, eu vou selecioná-los para ler
tanto o título e o resumo. Então, vou ler o resumo. Depois que eu leio o resumo, eu vejo se, pelo resumo, se responde ou não a minha pergunta de pesquisa. Caso responda, aí eu seleciono aquele resumo, aquele artigo para ler na íntegra. Nem sempre, gente, o artigo que a gente vai ler na íntegra vai responder a questão norteadora, porque nem sempre os resumos eles estão bem estruturados, nem sempre eles trazem as informações que a gente realmente precisa, tá certo? Então, depois de ler na íntegra, a gente decide se aquele artigo ele é incluso ou não. E aí, alguns detalhes importantes também na busca desses estudos. A gente vê muito revisões serem feitas com filtros, principalmente delimitando tempo, por exemplo, artigos publicados nos últimos 5 anos e delimitando o idioma, português, inglês e espanhol. As revistas não veem com bons olhos esse tipo de coisa, a não ser que a gente justifique esses filtros. Porque pensem comigo, no momento em que eu delimito os estudos publicados nos últimos 5 anos, eu vou deixar de ler muitos artigos, provavelmente, importantes que respondam à minha pergunta norteadora. E aí, provavelmente, eu não vou estar trazendo nos meus resultados de forma fidedigna o que eu quero, tá certo? A mesma coisa acontece com os idiomas. Quando eu delimito português, inglês e espanhol, eu acabo não lendo artigos em outros idiomas que podem ser muito importantes na minha busca, tá certo? Aí, como eu disse para vocês, isso pode ser justificado, eu posso justificar o uso desses filtros. Por exemplo, no artigo das máscaras, aliás, se eu fosse fazer um artigo sobre Covid, não das máscaras porque não vai se encaixar, mas se eu fosse fazer um artigo sobre Covid-19, não faria sentido, eu buscar artigos antes de 2019, porque surgiu em 2019. Então, eu posso delimitar no meu filtro artigos publicados de 2019 a 2021. Eu justifico porque eu quero artigos relacionados à doença que surgiu em 2019. Tá certo? E aí, de acordo com o seu tema, você pode justificar a escolha de outros filtros, tá certo? Mas no mais, é isso. Aqui eu trago algumas referências utilizadas na exposição. Agradeço o convite, agradeço a atenção de vocês, disponibilizo o meu e-mail para caso vocês tenham alguma dúvida. Desde já, muito obrigada.